Olá, bom dia. Olá, obrigado Inês Henriques por esta passagem tão bonita. Tão bom vê-la trabalhar. É verdade, e beijinho também para o Alex e a Lu. Isso. Alex e Lu. Como é que estamos? Estamos bem, como é que tu estás também? Também, Tiago sinto-me Ribeiro, ótima, sim. Nesta manhã tão bonita. Vamos ao trânsito. Ah não, que isso já o fizeram. Pois é, dá-me trilha, por favor. Hoje estou com um acessório, como tu podes ver. E Que bem estás ouvintes. tu. É verdade, que é um acessório em homenagem à nossa incrível Muerta de Orre. De oi, orre, porquê? Isso foi ótimo. Vamos ouvi-la um pouco. Você me dá água na boca. Já. Já, é verdade. Neste dia, em 2023, o ano passado, para quem está atento, estas coisas dos anos, as datas, sim. para quem usa o computador, no Exatamente, fundo, está lá no 2023, o ano passado. canto, tal e qual. E morri em São Paulo, para quem está a par destas cidades brasileiras. SP. É verdade, SP. Aos 75 anos, para Tão novo Xídia. mesmo tão novexídia. Se morresse com 750 ainda era Também ia nova. ser novo Xídia. É verdade. Aquela, pronto. Falamos da icónica cantora brasileira Rita Lee. Rita Lee, Tiago. Agora Rita aqui. Rita Lee. Rita aqui. Rita aqui e Rita Lee. Muito bem. Muito bem. Rita Lee Jones nasceu em 1947, também em São Paulo. A mãe vinha de uma família de imigrantes italianos, risca. Pois. Manda para o lixo. Sim. O pai era descendente de norte-americanos, este apelido Jones. Um azar nunca vem só. O azar não é? nunca vem só. Sim. Ele por acaso tem uma história, é uma vida muito curiosa, porque isto é uma gente, uns imigrantes, quase refugiados, direi, que tinham vindo para o Brasil do sul dos Estados Unidos, no século XIX, quando o sul dos Estados Unidos, lembramos que é o esclavagista, perderam a guerra civil, a guerra civil americana, e esta família Jones mudou-se, descontente com o rumo da cenário. guerra. E o pai também ainda não devia ter ultrapassado bem Essa o trauma questão. da guerra civil, porque dá aos 3 filhos este nome do meio, Lee, que não é apelido, é uma homenagem ao general da Confederação, Robert T. Lee. Boa. Grande herança. Tem imensa graça. O Lee não era apelido, o apelido dela era Jones. Ela teve uma educação esmeradíssima, também com uma mãe Pois, italiana e um claro, pai claro, americano, não havendo aqui sangue português em lado nenhum. sim, à partida. Eles pensaram, Resulta assim bem. vale a pena Claro, investir. claro. Porque sabemos que não vai ser ao lado. Sempre mais ou menos. Sim. Bom, ela Torta. aprendeu imensas línguas estrangeiras e até a sua língua natal, português, e depois aprendeu uma data de línguas estrangeiras. Ela era trilingue, quadrilingue, Muita poliglota. língua, muita língua. Muita língua tinha Rita Lee. Uhum. E depois começa a ter aulas de piano clássico. O piano clássico é um piano mais horizontal, depois tem umas teclas, umas Sim. são brancas, outras são Que ele pretas. divide-se em oitavas. 2 pedais, Sim, 3 pedais. 3 pedais, um que é para mais depressa, outro mais devagar, outro para manter aquilo no ar. É para o ritmo, exatamente. Até Como aquilo. destruir. Piano forte. É um piano tradicional. Agora, ela teve uma daquelas professoras históricas do Brasil. Um dia trazemos cá também essa senhora. Agora, porque os pais não eram gente de poupar dinheiro, sabes? Na alimentação ainda poupavam. Salsichas. Compravam marca branca da altura Não, do na supermercado. altura, Sim, sim. Era muito à base da salsicha. sim. Milho enlatado também. Exatamente. Faziam umas caras para as crianças não Exatamente. perceberem. Uns sorrisos. Sim, faziam umas caras com as salsichas e os ovos, 2 olhos assim. Coitadinhos, não sei como é que era a comida lá em casa dos Joneses. Keeping up with the Joneses é uma expressão de onde depois vai dar o Kardashian. Kardashian, sim. É uma expressão idiomática. Agora, claro que fora das aulas lá de piano da Madame Talhaferro, ela ouvia outras coisas. Estamos no início dos anos 60 e a música era a do Elvis, claro, os Beatles depois também, os Rolling Stones, o Caraças e também tudo misturado com os brasileiros. Do Gilberto Gil à Carmen Miranda, um dos seus ídolos, a Carmen Miranda, e acho que nós todos, uma mulher incrível também. Agora, ainda muito miúda, ela começa a compor as suas primeiras canções. E A daí, menina tem que compor. se não menina ouça a tem- música dos outros, Sim, componha as suas a menina próprias. tem que se compor. Claro, componha-se. 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 Pouco. Rita Lee era pouco mulher de se compor, apesar de compor bastante. E vai ser, claro, um salto para ter a sua primeira banda, ainda muito adolescente, claro, com umas amigas, e que se chamava, nem a propósito, Teenage Singers. Uau. Depois, aqui poderíamos perder algum tempo com muitos nomes de bandas e muitos nomes de elementos, alguns desconhecidos, claro, ou quase todos desconhecidos. Entravam um elemento, saía outro, a banda ia mudando de nome, eles cantavam aqui e ali, até que nasce esse marco na história da música brasileira, e vou dizer música lusófona, claro, 1966, com o Arnaldo Batista e Sérgio Dias, os Mutantes. Obrigatórios. Os Mutantes, claro, Sim. claro que sim. E é olha, a gente estava a dizer uma pedrada no charco, no caso era a Rita. Sim, uma pedrada a na pedrada cabeça. no charco era a própria. E da própria cabeça. Só preciso de um charco, diria ela. Pedrada, já estou.
Isto foi um fenómeno verdadeiro, inserido no movimento tropicalista, ou chamado Tropicália, que vai nascer precisamente nos anos 60 e que vai resgatar elementos da cultura tradicional brasileira. É quase o revampar a MPB, como se chama, a música popular brasileira, com as influências que vinham de fora, claro, os Bowies, toda essas pessoas que estavam a fazer música, era casar essas influências. E incrível trazer e depois projetar novamente para fora. O tropicalismo teve uma vaga internacional Claro. pelo mundo todo. Tal e qual. E os Mutantes são talvez a representação, o Sim, epítome é a dessa. Gênese, não estão sozinhos. Já vamos lembrar outros nomes também. Isto vai ter uma implicação muito grande. O Brasil vivia uma ditadura militar nesta altura, ainda que não fosse um movimento propriamente político, e havia outras pessoas a fazer esse. Olha, vou-te lembrar o Chico Buarque, por exemplo, nessa linha mais política e de intervenção. Eles estavam, e era uma crítica que se fazia, estavam virados para outras coisas. E vai influenciar o cinema, a literatura, o teatro, mas, sobretudo, claro, a música, com gente como quem? A Gal Costa, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, são a alma deste movimento. É a nossa vida aí, nessas frases que estás a fazer todas. Mesmo, Estão mesmo. todos aí. E há um álbum fundamental, chamado precisamente Tropicália, que junta estas pessoas todas. Nos Mutantes, o que é que fazia a Rita? Cantava, tocava, ela é a primeira mulher brasileira a tocar guitarra em palco, e depois atirava as canas e ia apanhar os foguetes. Que as coisas eram ao contrário, sempre um bocado Claro, diferente. claro. Havia pessoas que atiravam os foguetes e apanhavam as canas, a Rita Lee apanhava as canas e depois atirava os foguetes. Agora, nisto, ela tinha-se casado com outro dos membros dos Mutantes, o Arnaldo. O casamento corre mal, francamente. Ela depois, mais tarde, na televisão em direto, rasga o registro de casamento assim. Acabou. Tudo é épicos. Sim, e ela vai ser despedida dos Mutantes. É uma história que depois só é contada já nas autobiografias de cada um deles. Na altura foi assim uma coisa um bocado abafada, mas foi uma maneira feia no sentido. Ela chega para o ensaio, percebeu que está toda a gente com cara de katsu, e depois percebeu que tinha sido, Oh, Rita, tinha sido despedida. põe-te ali. Sim, mesmo, aquela coisa de acabar o namoro, o casamento, e ele não gostou. Ela vai se juntar à sua amiga Lúcia Turnbull e forma as Tutti Frutti, outro marco na história da música do Brasil. É verdadeiramente a consagração, já mais, não direi a solo, porque de facto tinha esta banda, que já nos anos 70, e vai empurrá-la para o enorme sucesso nacional e que também é internacional, claro. Agora, por entre problemas com a censura, ela foi muito, muito censurada, as suas letras, sobretudo, e não permitiam que passassem na rádio, etc. Vai dando os seus shows cada vez mais emblemáticos, não é? E vão saindo álbuns. O mais marcante deles todos, Fruto Proibido, que é considerada a obra-prima da Rita Lee, é um marco na história do rock brasileiro e é também aquele que lhe vai dar o título de Rainha do Rock. É também por esta altura que ela vai conhecer o músico Roberto de Carvalho, que há de ser o seu parceiro no crime para o resto da vida, tanto artisticamente como até mesmo em termos românticos. Agora, pouco depois, ela está já grávida. É um episódio que vai marcar muito a vida da Rita Lee. Ela está grávida do primeiro filho e vai ser presa por posse de maconha. É um episódio mesmo sinistro. Ela está presa na prisão mesmo 2 semanas. Vai lá a Elis Regina visitá-la e levar-lhe assim umas coisas. Claro, a ditadura usou a Rita Lee, que já é muito famosa, claro, como um exemplo para os jovens. Esta ideia da ditadura militar de limpar, de quase voltar vamos buscar outra vez a estética dos anos 50, não é? Da gente muito composta e penteadinha, e não estes malucos como Drogados. Sim, Pois. então vamos usar a Rita Lee, que é uma figura pública, Como mártir da coisa, claro. para mostrar com... Que horror. Ela ainda se defende, dizendo assim: eu deixei de fumar, porque tu descobri que está grávida e deixei de fumar. Isto é coisas que eu lá tinha. Isso é antigo. O resto Isso é tal e antigo. qual foi a defesa dela que ela usou. Não serviu. Ela foi condenada a uma pena de prisão domiciliária durante 1 ano e com uma multa pesadíssima também. Claro, além do trauma que lhe causou isto tudo, é um período sem trabalho e sem dinheiro. Ela viu-se mesmo aflita nesta altura. Mas depois, no ano seguinte, lá volta, sacode a poeira, dá a volta por cima e volta ao rock e também aos discos. Depois, no final dos anos 70, já em parceria artística com o marido, não é? Eles só se casaram muitas décadas depois. E ela chamou-o sempre o meu namorado, mesmo depois de já terem o papel Uau. passado, claro. Ela faz uma mudança na sua música, desinteressa-se um bocadinho do rock brasileiro, do rumo que tinha levado os cantores, não é? E aquela linha, e vai para uma onda mais disco e mais pop também, que até a que temos mais presente na nossa carola. Sim, Sim, é verdade. Os seus grandes êxitos são deste género. Em 1980 sai o álbum Rita Lee, onde estão os clássicos, de grandes partes dos clássicos dela, Lança Perfume, disco. ou este Mania de Você que estamos a ouvir, um disco Tudo, a capa anuncia tudo logo ao awesome. que vamos, não é? É mesmo, tudo awesome. Agora, as letras e os temas das mais de 300 músicas que ela compôs são os seus temas e as suas lutas. A liberdade, claro, o quebrar dos tabus, o feminismo, a reclamação da sexualidade das mulheres e o papel dela como grande símbolo da luta feminista, ou um dos grandes símbolos
da luta feminista, talvez seja dos mais importantes da sua vida. Agora, se a sua música era pop, também não esqueceu a bossa nova e o seu espírito era verdadeiramente o rock. Porque ainda que a música tivesse feito uma cambiante para a pop, ela era rock por todos os pecados da sua pele. Ela torna-se uma figura verdadeiramente única, claro, uma mulher genial e absolutamente, verdadeiramente livre, que lhe dizia o que lhe apetecia, onde lhe apetecia, mostrava o rabo em palco, nos tudo. concertos, As roupas, o enxovalhava cabelo, a polícia, tudo era awesome. Há um alinhamento desalinhado totalmente nela. Sim, e tudo super autêntico, é o que estou a dizer Sim, agora. sim. E com uma maneira muito incrível de fazê-los. Esfalhava a polícia começava a apertar os fãs nos concertos, ela começava a esfalhar a polícia, a dizer, não quero esta gente cá. Ela fez também teatro, que era o seu sonho, aliás, de criança, era ser atriz. Teve programas na TV, um talk show chamado Madame Lee, e entrava na Saia Justa, era uma das participantes da Saia Justa, onde disse as coisas mais incríveis do mundo. Eu agora nem vou citar aqui, porque são coisas, acho, quase inecitáveis, mas é incrível mesmo. E também escreveu livros infantis, 4 ou 5, tem um romance, Drops, que aconselho, escreveu 2 autobiografias e até um álbum de fotos chamado Favorita. Tem isto tudo. Este álbum de fotos é incrível, tem muitas fotos escolhidas por ela da sua carreira e tem assim uma que ela está impecável, com um vestido incrível, com o cabelo incrível, e a legenda é: às vezes também gosto de me arranjar, e viras a página e está ela na mesma festa, desfeita dentro da piscina, tirou-se dentro da piscina com o cabelo todo desfeito, com o vestido estragado. Muito incrível. Mas depois volta a ser eu própria. Exatamente. Tipo um meme. Essa é a lição final. Agora, como se não bastasse todo o talento, ela ainda tinha pilhas de graça mesmo. Era uma pessoa mesmo muito engraçada que nós, quer dizer, depois adota um bocadinho as redes sociais e aparece e faz aqueles vídeos, sempre tudo com uma imensa graça. E vai se dedicar também a outras causas, da defesa dos animais à preservação do planeta. Os anos vão passando e a Rita Lee vai se tornar cada vez mais icónica para todas as gerações. Mesmo. E em 2006 ela cai de uma janela. Ela teve um problema grave, aqui com um bocadinho menos graça, com o álcool e as drogas durante grande parte da sua vida, e cai de uma janela em casa de um segundo andar com gravidade mesmo, partiu o maxilar e tudo mais, e vai deixar definitivamente de beber e de fumar. Mas uns anos depois descobre um tumor no pulmão, a que ela chamou Jair, como uma homenagem, entre aspas, ao presidente Bolsonaro. A doença vai acabar por ser fatal, claro, e é por isso até que a trazemos precisamente aqui. Ela morreu em casa, com a família ao lado, e na verdade com um país inteiro. E de certa maneira, ela cá continua na música que nós ouvimos, e também na dos artistas que ela influenciou, de um lado e do outro do oceano. Que é mesmo. É verdade. Na sua autobiografia, ela deixou um epitáfio, que era: ela nunca foi bom exemplo, mas era gente boa, que é o que ela queria escrever no túmulo. E uma profecia. Dizia ela: nenhum político vai ter coragem de ir ao meu enterro. E depois ameaçou que, se fossem, ela ia se levantar do caixão para os mandar embora. Agora, pessoas e mulheres, é importante dizer também, como a rainha do rock, é um título que ela achava um exagero. Ela preferia que a chamassem a padroeira da liberdade. São pessoas únicas mesmo, são raras, são preciosas e fazem de facto falta. São pessoas que ficam buraco quando elas morrem. É muito comum a gente dizer que ficamos mais pobres, etc. Mas há figuras que ficam buraco, insubstituível. Mesmo. E a Rita Lee é seguramente um destes casos. O mundo geralmente não é um lugar muito seguro para pessoas desta natureza. Mas apesar de todos os altos e baixos que ela teve, eu acho que o mundo e a vida foram bons para a Rita Lee. Até porque uma das minhas partes favoritas da vida dela é essa incrível história de amor com o Roberto Carvalho, que durou 44 anos. Que é um bocadinho, nós não esperamos isso, não é? Desta Imaginamos figura livre, figuras, dessa, sim, claro, ou até do rock, das estrelas do rock, não é? Dessas vidas tão conturbadas amorosamente. Não, 44 anos juntos. E vamos acabar com uma dupla declaração de amor que eles fizeram um ao outro numa entrevista a um jornal brasileiro, que eu vou citar, pedindo aqui desculpa pelo meu sotaque, de Portugal. Pergunta ela diretamente ao marido: como é que você me aguenta há 44 anos? Confissão: sou uma mulher esquisita, ex-presidiária, ex-alcoólicos anónimos, ex-narcóticos anónimos, não sei cozinhar, sou 5 anos mais velha, sem peito, sem bunda e fumante. E ele responde-lhe, o Roberto Carvalho: sou teleguiado pela Paixonita há 44 anos. Espero que tenhamos pelo menos mais 44 anos pela frente. Só consigo visualizar a antítese do que está nessa sua confissão. Quando você se declara esquisita, eu vejo original e genial. Ex-presidiária por injustiça, vítima da repressão. Não precisa de cozinhar, eu cozinho para você. Esses seus peitos amamentaram nossos 3 filhos. 5 anos mais velha, não. Mais antiga, e você sabe o quanto eu adoro antiguidades. E quanto aos alcoólicos e aos narcóticos anónimos? Well, shit happens to everyone. A Rita Lee, a mais roqueira das roqueiras, morreu faz hoje 1 ano.